história que eu tenho para compartilhar com vocês é uma história marcada pela história de muitas outras mulheres, que me acompanham de uma forma ou de outra, e a quem eu acompanho nos últimos 25 anos da minha vida. Tudo começou, na verdade, num sábado de junho, em 1993, aqui na Vila Bom Jesus, em Porto Alegre, na Zona Leste. Não era um sábado com fog, com uma neblina dessas, era daqueles dias de outono gaúcho, com cheiro de bergamota no ar, céu azul. E eu fui junto com duas amigas, colegas, advogadas feministas como eu, numa escola onde nos esperavam um grupo de mulheres, lideranças comunitárias daquela região. Eu lembro delas todas e encontro com elas até hoje, lembro os nomes, lembro daquele dia, a Lena, a Beta, a Lourdes, a Marli, a Maria, mulheres que hoje seguem aí na luta. E a gente estava começando naquela tarde de junho um primeiro curso de formação de promotoras legais populares em Porto Alegre. Mulheres lideranças comunitárias que iam embarcar numa aventura de estudar direitos, entender as leis, saber usá-las na sua vida prática. Enfim, algo que estava acontecendo pela primeira vez no Brasil, mas que já tinha uma história em outros lugares do mundo. Ela, na verdade, na nossa região, na América Latina, começou ainda nos anos 80, no Peru, num grande movimento de mulheres indígenas quechua, que vendiam leite, tinham vacas de leite e vendiam leite para a indústria laticínea no Peru e vinham sendo super exploradas. Elas não entendiam bem o que tinha que acontecer para melhorar um pouco a vida delas. Cada vez que elas demandavam alguma coisa, vinham papéis escritos, que eram contratos que elas tinham que assinar, e que elas não entendiam. Por uma razão óbvia, os contratos eram em espanhol, elas falavam quechua, que é a língua nativa da região. As leis espanholas, as leis peruanas, elas vinham da Espanha, eram leis coloniais, todas escritas em espanhol. Elas nunca tinham ouvido falar do Código Civil, ou pelo menos nunca tinham podido ler o que estava escrito lá, e não tinham nenhuma condição de negociar um contrato melhor para o seu trabalho. Esse movimento, Vasos de Leite, contou com uma ajuda inestimável de um grupo pequeno de advogadas feministas peruanas, de uma organização chamada Flora Tristã, que fez uma coisa super simples e super poderosa, que foi explicar o que estava escrito na lei para aquele grupo de lideranças daquele movimento, que era um movimento nacional. Elas literalmente traduziram a lei, de uma língua para outra, mas também traduziram de um lugar hermético, abstrato, erudito, que pouca gente entende mesmo, para aquele lugar que é o lugar onde todos nós vivemos. Isso criou, no Peru, a primeira experiência deste movimento que se chama Promotoras Legais Populares na América Latina, que no Brasil se chama Promotoras Legais Populares, que em outros lugares do mundo se chama Paralegals, se chamam Juristas a Pé, que é um movimento de pessoas que começam a aprender o que significa essa lei que nos governa, e como é que a gente pode usar ela a nosso favor. Esse grupo de mulheres da Vila Bom Jesus, em Porto Alegre, que se reuniu pela primeira vez em 1993, se expandiu nessa cidade para Restinga, para o Partenon, para a Vila Cruzeiro, aqui nessa região, para a região do Maitá Navegantes, para a Zona Norte, se expandiu pelo país, junto com outras organizações, a União de Mulheres de São Paulo, o Instituto da Mulher Negra do Amapá, o Grupo Dandara na Bahia. Pelo interior do país, hoje, mais de 100 organizações no Brasil têm alguma coisa que se assemelha, ou se não, exatamente um curso de promotoras legais populares, onde, por 4 meses, as mulheres se reúnem semanalmente para entender como é que funciona o sistema de justiça no nosso Brasil, o que está escrito na Constituição Federal,
o que diz o Código de Família, como é que é o nosso sistema de justiça criminal, quais são as leis de trabalho, o que mudou, o que não mudou. E como é que isso opera? Funciona como, se elas não são advogadas? Elas fazem coisas sensacionais. Eu me lembro até hoje de um telefonema que a Marli me deu numa sexta-feira, às 7h, a cobrar, de um orelhão, dizendo: Denise, seguinte, a gente está aqui na delegacia de polícia aqui da Zona Leste e eles estão entrincheirados lá dentro. Eu disse: Marli, quem está entrincheirado lá dentro? Ué, a polícia. Eu disse: como assim? Não, a gente veio registrar a ocorrência com uma mulher que tinha sido muito agredida, muito machucada. Eles não quiseram registrar. Eles disseram que não, que era coisa de briga de marido e mulher, que eles não iam se meter nisso. Nós sabemos que a gente não ia sair dali enquanto eles não registrassem. Eles nos expulsaram da delegacia e fecharam as portas, as janelas estão lá dentro. A gente chamou todas as outras, nós estamos aqui do lado de fora cercando eles. Quem que vocês acham que ganhou essa batalha? Essa queda de braço? Elas, é claro. Não só elas ganharam naquela circunstância, como elas produziram um conhecimento e uma prática que virou hoje as muitas delegacias da mulher. Qual é a Secretaria de Segurança que não sabe que tem um tema específico, que não sabe que o Estado é responsável, que não sabe que tem que atender? Funciona 100%? Não. Mas, se necessário, elas entrincheiram a polícia dentro das delegacias. Tem uma outra história maravilhosa que acontece no outro lado da cidade, na Restinga. Tinham evidências de todas a Secretaria Municipal de Saúde, os dados estatísticos, de que o maior número de nascimentos da Restinga acontecia em táxi, em carros particulares, em ambulâncias ou nas viaturas da polícia. Por quê? Porque a Restinga fica a 50 minutos da primeira maternidade, que é a Santa Casa. Então, o que acontecia? Uma mulher entrava em trabalho de parto, ela tinha que arranjar alguém para trazer ela, e isso era um dado de evidência. O que é óbvio que o município tem que fazer? Ter uma maternidade, uma casa, uma sala de parto, algo que não é tão complicado. Foi possível isso só por causa das promotoras legais populares da Restinga, que foram se reunir com o movimento de saúde, que foram para dentro do Conselho Municipal, que botaram a maternidade no orçamento participativo, que cercaram, abraçaram 1000 vezes o prédio onde poderia ser feita a maternidade e, finalmente, conquistaram. Não preciso dizer a vocês que os índices de mortalidade materna e infantil na Restinga baixaram. Esses são só 2 exemplos muito concretos de como conhecer seus direitos e como o sistema opera. Muitas vezes não precisa nem levar um caso à justiça. Você sabe a quem procurar e como. As promotoras legais populares no Brasil ajudaram a aprovar a Lei Maria da Penha, que é hoje, segundo todos os institutos oficiais e privados, a lei mais conhecida do país. Elas também ajudaram a mudar e a aprovar pela primeira vez na história, em 2015, pessoal, uma lei de trabalho doméstico que iguala as trabalhadoras domésticas a todos os trabalhadores e trabalhadoras desse país em direitos. Então, isso fazem as promotoras legais populares. Por que isso é tão importante? Porque a gente sabe que a lei governa as nossas vidas, assim como o amor. Mas a lei governa as nossas vidas desde que a gente nasceu. Se a gente nasce, a gente tem um nome. Qual que é o sobrenome? É o nome do pai, é o nome da mãe, quem é que vem primeiro? Tem um órgão do Estado que regula isso. Se a gente vai casar, se a gente vai se separar, se a gente quer comprar alguma coisa, se a gente quer conseguir um trabalho, se a gente quer entrar na escola. Enfim, essas leis que governam as nossas vidas, elas têm uma história. E no nosso país, ela é uma história muito dura. São leis coloniais. São as ordenações filipinas que inspiraram a forma como se organiza a nossa vida em sociedade. E a gente vem progressivamente lutando contra isso. Quem aqui nasceu depois de 1962? Vocês são super sortudos e sortudas. Por quê? Até 1962, uma mulher casada ela não era considerada plenamente capaz. Ela não podia abrir uma conta bancária. Ela não podia ser procuradora de ninguém. Inclusive, as mulheres advogadas se formavam em direito e tinham uma enorme dificuldade
de conseguir a carteira da OAB se elas fossem casadas, porque o marido tinha que autorizar que elas pudessem trabalhar. Uma mulher casada, muitas das avós de vocês, bisavós, não podiam ter um CPF próprio, o CPF era o CPF do marido. Então, essa é uma história que mudou. Em 62, teve uma lei de igualdade? Não. Teve só um estatuto da mulher casada. Disse, ok, vamos tratar as mulheres casadas como as outras, mais ou menos, e tal. Quando é que a gente teve a primeira lei de igualdade entre homens e mulheres nesse país? 1988, pessoal. Quem nasceu aqui depois de 1988? Vocês são extremamente sortudos e sortudas. Porque pela primeira vez na história do Brasil está escrito numa lei, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. É a primeira vez na história do Brasil que uma criança nascida fora de uma relação de casamento não é considerada ilegítima. Só depois de 88. Que ela pode herdar, que ela pode usar um nome. Até então eram filhos ilegítimos. Então, esses são alguns exemplos de como as leis elas são muitas vezes feitas de cima para baixo, pensando sobre os interesses, as necessidades, as opiniões das elites, né? E não sobre como vive mesmo, como vivem as pessoas, quem elas são, o que elas querem. Né? Trabalhar, então, com leis e com a justiça é um elemento estratégico de qualquer sociedade, para a mudança de qualquer sociedade, para aprofundar e melhorar uma democracia. Isso precisa ser feito só por e para 500 pessoas em Brasília? Não. Isso pode ser feito por todos nós, e principalmente pode ser feito por toda essa população que mora aqui, em volta da universidade. Pode ser feito, e deve ser, pelas pessoas que hoje estão tentando atravessar a fronteira dos Estados Unidos e sendo separadas dos seus filhos e das suas filhas. Pode ser feita pelas pessoas que estão saindo, fugindo das guerras na Síria, em alguns países da África, na América Central. Pessoas absolutamente comuns. Essas pessoas podem conhecer a lei, usar a lei, moldar as leis. E por quê, pessoal? Porque a justiça, ela é, antes de tudo, um sentimento. Quem aqui nunca sentiu, puxa, isso é injusto, está errado, é injusto? Quantos de vocês já sentiram isso como sentimento? Ele é um sentimento muito forte, muito potente, e um sentimento presente em todas as sociedades do mundo. Mas a justiça é também um movimento. Ela não está pronta, acabada. A gente não vai lá, abre um armário e pega a justiça. Não, a gente constrói a justiça. A gente constrói a justiça nas nossas atitudes, sendo ou não sendo justa. A gente constrói a justiça nas relações que a gente estabelece com as outras pessoas. A gente também pode construir a justiça coletivamente, em grupo. E é isso que as promotoras legais populares fazem. Hoje eu estou aqui também para mostrar, né, essa ideia de um processo coletivo, um processo de construção, dizer que ele é local, ele é daqui do nosso bairro, ele é da nossa cidade, ele é do nosso país, é da nossa região e é do mundo, ele é global. Ele acontece hoje em mais de 100 países no mundo. Há uma rede global chamada NAMAT, que é uma rede de empoderamento legal, da qual nós, aqui em Porto Alegre, as promotoras e a Temis participamos, que está pensando o tempo todo como construir isso, que metodologias, o que a gente deve fazer, como é que pode ser melhor. E é por isso que eu estou aqui hoje. Eu estou aqui hoje para, com vocês, repensar isso. E, fundamentalmente, eu estou aqui para contar também a história da Marli. A Marli foi minha aluna na primeira turma, essa de 1993, da Vila Bom Jesus. Ela que entrincheirou a polícia. Ela também fez um negócio sensacional, que foi pensar, bom, então eu, uma mulher, como ela sempre dizia, negra, pobre, que veio do Alegrete, que tem 1,60 m, como é que eu poderia ser maior? Né? E a solução que ela encontrou foi organizar na vila dela. A solução que ela encontrou não foi só para ela. A solução que ela encontrou foi uma solução coletiva, foi organizar na vila dela um galpão de reciclagem para construir uma alternativa de geração de renda.
né? Ela pensava, o nosso maior problema aqui é a pobreza e o racismo. E é nisso que eu vou trabalhar. Então, Marli construiu o Centro de Educação Ambiental na Vila Bom Jesus. O fato dela ter decidido fazer isso, de trabalhar com lixo, é muito emblemático, muito poderoso. É pegar aquilo que as outras pessoas não querem mais, põe fora, e, a partir daquilo, transformar a vida dela e de outras pessoas, dar valor, e dar valor para um mundo melhor, para um planeta melhor. Né? Um projeto ambiental, ela chamou de Centro de Educação Ambiental. Começou com um galpão de reciclagem, depois elas montaram uma creche para as trabalhadoras. Essa creche das trabalhadoras, as crianças da creche cresceram, eles montaram um projeto para a juventude, com capoeira, música. Elas têm também um lugar de atendimento para mulheres em situação de violência, que eu frequento sempre que eu posso, e que conta com o apoio, né, de muitas outras advogadas feministas. E, num dia normal, circula pelo CEA, no meio da Vila Pinto, 200 pessoas, 250 pessoas que estão direta ou indiretamente envolvidas com isso. É pela Marli que eu estou aqui também. A Marli, essa mulher maravilhosa, foi uma grande lutadora pela justiça. A Marli fez a gente repensar como que a justiça pode sair desse lugar obscuro, opaco, que ninguém sabe como funciona, para vir para as nossas mãos e nos ajudar a construir a vida das nossas famílias melhores, das nossas comunidades melhor, do nosso país, uma vida melhor. E é esse convite que eu faço a vocês hoje, para vocês repensarem, para celebrarem comigo, com a Ana e com todo mundo, o aniversário da Marli, que seria hoje. E, enfim, construir um mundo melhor e muito, muito mais justo. Obrigada.